Mais uma historinha de Zíbia Gasparetto. O recurso. Numa cidadezinha do interior, em modesta residência coletiva, existia pobre viúva que, com dificuldades várias, lutava para conseguir o sustento de seus 8 filhos. Apesar dos seus esforços, a vida difícil e o elevado custo das utilidades fazia com que os donativos tão insuficientes minguassem cada vez mais. O superfluo dos mais abastados também se restringia, e assim dias havia em que nada tinha ela e os seus filhos para comer. Mulher de ânimo forte, lavava roupas para ganhar alguns níqueis e que desapareciam no sorvedouro dos preços altos, quase inúteis, tal a sua insuficiência. Certo dia, porém, sua situação chegara ao extremo da miséria. O inverno rigoroso minava a saúde dos filhinhos e 3 deles, de tenra idade, guardava o leito, ardendo em febre e tossindo sem cessar. As demais nada havia para comer, e o tempo não lhe permitia lavar as roupas de suas freguesas, que com a chuva incessante não lhes haviam dado serviço. Vencida pelo desânimo, começou a pensar em desertar da vida. Bater em todas as portas inutilmente. Havia algum dinheiro devia algum dinheiro às mulheres para quem as quais trabalhava, e assim não tinha querido adiantar-lhe mais, dizendo-lhes que, com a melhoria do tempo, seus filhos ficariam bons. A pobre mulher, mente escaldante, ouvindo as palavras dolorosas para o seu coração de mamãe, estou com fome, começou seriamente a pensar em suicídio e na maneira de executá-lo. Daria seus filhos e se mataria. Seu mentor espiritual, procurando sentir-lhes a situação perigosa, conseguiu do alto permissão para intervir, suavizando-lhes a dura prova, embora soubesse necessário ao seu aproveitamento. Conversando com seu colaborador, deliberaram conseguir auxílio material que aliviasse temporariamente a situação, permitindo ao mesmo tempo que a fé e a confiança nos desígnios de Deus lhe dessem força para o futuro. Saiu o espírito colaborador para obter recursos, enquanto o mentor espiritual procurava transmitir à pobre mulher confiança e serenidade. Ela, porém, pensamentos depressivos, não lhe recebia as ondas de luz e de esperança. Entre mentes, o espírito colaborador decidira procurar certa senhora abastada que, conhecida por suas obras de assistência social, lhe parecia indicada para o caso, uma vez que o marido da pobre viúva fora um dos empregados na indústria de sua família. Encontrou-a lendo esticada em confortável poltrona, olhando de quando em vez para a chuva incessante que via cair através dos vidros da janela. O espírito aproximou-se e começou-lhe a falar-lhe aos ouvidos espirituais, contando-lhe as dificuldades da pobre necessitada. A senhora não lhe registrou a presença, mas perdeu a vontade de ler e começou a recordar-se da viúva com seus 8 filhos, cujo marido morrera em um acidente. Sentiu vontade invencível de ir imediatamente ajudá-la. Levantou-se, porém, olhando o dia frio e chuvoso, desistiu pensando: que ideia sair com um tempo desses? Outro dia qualquer mandarei alguém ver se ela precisa de alguma coisa. Talvez possa encontrar roupas velhas para eles. Preguiçosamente, sentou-se novamente e, cobrindo as pernas com a gostosa manta de lã, mergulhou com determinação e prazer a leitura, e o espírito, por mais que esforçasse,
que fizesse, não conseguiu mais influenciar-lhe o pensamento, deliberadamente afastando da sua atuação pelas garras da preguiça. Vendo que nada conseguia ali, ele saiu disposto a não perder tempo. Encaminhou-se à casa de um espírita que trabalhava já há algum tempo em grupos de assistência fraterna, visitando algumas vezes os necessitados, disposto a ajudá-los. Esperançoso, recordou-se que lhe ouvira em sessões doutrinárias esplêndidas dissertação sobre a caridade e a beneficência, comovera-se mesmo com a sua sinceridade. O dia estava já no fim, o espírito foi encontrá-lo, terminando a refeição da tarde, depois de um dia comum de trabalho. Alegrou-se vendo a fartura de sua mesa e antegozando a utilização das sobras, que certamente dariam calma e confiança à pobre viúva, alimentando-lhe os filhos. Aproximou-se dele, tocando-lhe a fronte com as mãos e transmitindo-lhes os pensamentos de socorro à necessitada. Lembrou-se o espírita incontinentemente da pobre viúva, que tivera oportunidade de visitar em comissão assistencial, e disse à esposa: "Você não tem noção de economia? Tanta gente passando fome e nós com comida demais? Não está direito. Precisa fazer menos comida e evitar sobras." A mulher não gostou da advertência e respondeu: "Não posso adivinhar quando vão comer cada dia. Vocês variam tanto e quando aparecem visitas de última hora. Mas hoje não veio ninguém. Com um tempo desse, dá-me vontade de levar tudo para aquela viúva que visitei outro dia." O espírito exultou. "Ora, com uma chuva dessa, você se lembra do bar que teve que enfrentar quando esteve lá? É verdade, não sei o que se passa. Algo me diz que ela precisa de nós. No próximo domingo irei ter com os companheiros do centro e proporei que lhe façamos uma nova visita." Decepcionado, o espírito viu que ele tomou o livro doutrinário e prazerosamente enterrou-se em uma poltrona e pôs-se a lê-lo, maravilhando-se com a beleza dos seus conceitos. O benfeitor espiritual sentiu-se momentaneamente desanimado. A quem recorrer? Aqueles que se diziam cristãos e trabalhadores do bem não tinham conseguido libertar-se do comodismo e da preguiça. O que esperar dos demais? Em todo caso, precisava tentar. Orou a Jesus, implorando-lhe auxílio. Surpreendido, se viu transportado a uma casa humilde, a poucos metros da casa da viúva. Seu interior era modesto e poucos móveis que ali haviam eram o reflexo fiel da situação precária dos moradores. Uma mulher jovem, mas prematuramente envelhecida, olhava com desdenho para o dinheiro que havia sobre a mesa, deixado por um cavaleiro há poucos instantes, numa indiferença que os anos tinham habituado. Vivia só. Nenhuma mulher da vizinhança olhava para ela. Não concordavam com a sua maneira livre de viver. Entretanto, ela jamais ferira os lares, respeitava-os. Seus admiradores eram todos de fora. Naquela noite, ela sentia mais solitária do que nunca e lembrava-se com tristeza de sua orfandade, que, separando-a dos demais irmãos, lançava a situação que sua fraqueza não soubera vencer. Condoído da sua dolorosa situação mental, o espírito aproximou-se, colocou a mão delicadamente sobre a sua cabeça, buscando confortá-la. Pensamentos de suicídios que lhe turbilhavam na mente foram momentaneamente afastados. Teve vontade de fazer algo de bom antes de deixar a vida, e lembrando-se da viúva, não pestanejou.
juntou todo o dinheiro que possuía e algum alimento que havia, saindo indiferente ao mau tempo, rumando para a casa da pobre mulher. Bateu a porta timidamente. A viúva abriu e estancou interdita. Dona Maria, deixe-me entrar por alguns momentos. Preciso falar com a senhora. A outra, muda, assentiu e a jovem mulher deu-lhe o dinheiro e os alimentos que trouxera. Sem poder se conter-se, a viúva abraçou agradecida e chorando de alegria. A pobre moça, contagiada pela emoção, chorou também. Sentindo-se compreendida, contou-lhe todo o seu sofrimento, sua solidão, o seu desejo de suicídio, vendo nela o espelho do futuro, se desertasse da vida, deixando os filhos na orfandade. A viúva, profundamente comovida, abraçou-a, dizendo: grande é a bondade de Deus que me permitiu ver a tempo o abismo que ia abrir aos meus pés. Jamais esquecerei que você foi meu anjo salvador. Se quiser, pode ficar aqui, trabalhar, começar a vida nova. Juntas lutaremos melhor e conseguiremos vencer. Será uma filha para mim. Abraçadas e comovidas, lembraram-se de dividir os alimentos entre as crianças que felizes cercavam sua nova benfeitora. Enquanto ela se apressava em atendê-las com alegria, os amigos espirituais, olhos marejados e corações felizes, oravam agradecendo ao Senhor. Marcos Vinícius. Então, essa história aqui fala de uma mãe de família que com a chuva não podia trabalhar, pois era lavadeira, os 8 filhos passando fome e necessidades, né? Alguns pequenos doentes. Aquela mulher desesperada pensou em se matar. Pensou numa maneira de matar os filhos e se matar, porque naquele desespero de ver os filhos passando fome, doentes, e ela não tendo condições de trabalhar, bateu nas portas das mulheres para quem ela trabalhava, né? Mas já estava devendo dinheiro, as mulheres não quiseram adiantar para ela comprar remédio e comida para os filhos. Então ela, naquele desespero, pensou em suicídio. Então, o seu espírito protetor procurou buscar ajuda para ela. Eles sabiam que aquela situação que ela estava passando era para o seu aprendizado. Mas no momento, ela pensando em suicídio, um ficou ali procurando dar força para ela e o outro foi procurar ajuda. Então ela estava tão depressiva, com a cabeça tão tumultuada de pensamentos, que ela não conseguia ouvir a voz do Espírito Protetor que falava para ela, né? Ter calma, ter fé. Então, o outro espírito que procurou buscar ajuda bateu na porta de uma senhora por quem o marido dessa viúva trabalhou, procurando falar para ela, né, lembrar ela da viúva que podia estar passando necessidade. A mulher até pensou em ir, mas na hora que olhou a chuva e o frio lá fora, desistiu, foi sentar-se na sua poltrona confortável, cobriu as pernas com as cobertas para cobrir do frio e pensou: outro dia eu mando alguém ver se ela está precisando de alguma coisa. O espírito saiu desanimado e foi bater a porta, que ele lembrou de um homem que era espírita e que quando ele ia fazer palestra, ele falava muito sobre a caridade, a beneficência, né? Que comovia as pessoas. Então ele foi lá, a fé de que aquele espírita ia poder ajudar. Quando ele chegou lá, que ele viu aquela mesa cheia de comida, ele pensou: as sobras dessa comida vai ajudar aquela mãe, vai ajudar aquela senhora, né? Aí ele pegou, reclamou com a mulher: para que tanta comida, né? Você exagera no tanto de comida. Ela falou assim: eu não sei quem vai vir comer, quantas pessoas vêm, que você vai receber visita, por isso fazia muito. Ele lembrou da viúva, pensou que aquele resto de comida podia ajudar a viúva, mas aí a mulher falou com ele: lá naquele bar, você vai lá de novo, você lembra daquela vez, o bar que estava na rua? Ele pensou: mas que ideia, alguma coisa está me dizendo que ela está precisando de ajuda, né? Mais ou menos isso. E outro dia eu vou lá com os meus colegas, vamos lá ver se ela precisa de alguma coisa. Então o espírito ficou desanimado
Se a outra mulher que costumava ajudar as pessoas deixou de querer ajudar porque estava chovendo, e ele, que era um espírito, deixou de ajudar, imagina as outras pessoas. Aí ele orou com fé a Jesus, pedindo ajuda, porque ele não sabia mais onde buscar ajuda para a pobre viúva, e se viu transportado para a casa de uma mulher que era uma prostituta, que morava ali perto da casa da Dona Maria. Aquela prostituta ali estava triste, desanimada, pensando em suicidar também, porque os homens iam lá, usavam, deixavam o dinheiro e iam embora. Então ela se sentia solitária, se sentia triste, pensou em suicidar também. Mas aí o Espírito foi, pôs a mão na cabeça dela, passou palavras de conforto e fez ela lembrar da viúva. Então ela pensou, antes de eu morrer, eu vou fazer alguma coisa de bem. Vou lá na casa da viúva levar esses alimentos, levar esse dinheiro. E a viúva recebeu ela de braços abertos e eles dividiram o pão, a comida para as crianças, né? As crianças ficaram todas felizes. Aquela mulher falou, você foi um anjo salvador. Então aquela viúva conversou com aquela pobre prostituta e convidou ela, vamos ficar juntas, vamos trabalhar juntas para ela mudar de vida e conseguir o dinheiro, o sustento através do trabalho, e felizes se abraçaram, porque uma encontrou o consolo na outra, né? Então, uma prostituta ouviu os espíritos de luz, o espírito de luz pedir ajuda para aquela viúva, enquanto os outros, que se diziam caridosos, que se diziam espírita, ouviram, mas não quiseram sair na chuva para praticar caridade. E aquela prostituta saiu na rua, debaixo do frio, debaixo da chuva, e foi ajudar a pobre viúva, porque a união faz a força. Se ela se sentia solitária, foi ficar junto com a viúva para trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente. Então, às vezes, muitos que podem fazer a caridade não fazem porque a preguiça toma conta, não quer sair debaixo de chuva, não quer sair no frio, né? Enquanto, às vezes, outras pessoas simples que sabem que o outro está passando necessidade, enfrenta a chuva, enfrenta o frio, se o sol está quente, não importa, vai lá e faz a caridade. Então, é uma coisa para a gente refletir, né? Então, meus irmãos, essa é mais uma historinha da Zíbia Gasparetto, que possamos refletir sobre a caridade, sobre a beneficência. Se podemos praticar, vamos praticar. Vamos praticar a beneficência, a caridade, que esse é o passaporte nosso para quando a gente sair daqui da terra e desencarnar, ter um lugar bom para viver, porque praticamos o amor, praticamos a caridade, independente se faz sol, se faz chuva, se faz frio. É isso que essa história vem nos ensinar. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja.